A resposta do presidente Lula à intervenção dos Estados Unidos no Brasil é a expressão da mais absoluta e tradicional vassalagem dos governos petistas, e que deita raízes históricas. Quando o presidente Lula afirma que nós temos 200 anos de história harmoniosa e virtuosa com os Estados Unidos, eu fico pensando se alguma vez Lula leu a Carta Testamento de Getúlio Vargas, aquela que ele deixou antes de dar um tiro no peito em 1954. Eu fico pensando se o Lula alguma vez estudou as razões pelas quais o Departamento de Estado, a CIA e, sobretudo, a Presidência da República conspirou abertamente com os empresários aqui, banqueiros, latifundiários, políticos corruptos, com a Embaixada de Washington aqui, para destituir o presidente João Goulart e colocar o Brasil numa ditadura de 21 anos com apoio sistemático dos Estados Unidos. Eu fico pensando se acaso o presidente revisou, após ele emergir na política em 78, pensando que a história do Brasil começava com sua aparição, se ele não entendeu a transição lenta, gradual e segura dos militares, sob controle da Embaixada de Washington também, e que nos herdou uma democracia restringida em que o povo não decide o fundamental, as questões mais importantes. E no Lula, que é um homem de memória muito curta e um desprezo pela nossa história, será que ele esqueceu que a própria presidente Dilma, sua companheira de partido, na presidência da República teve durante o governo de Barack Obama, com quem ele disse que se deu maravilhosamente bem, assim como se deu bem. E ele afirma categoricamente que a melhor relação que ele teve com os presidentes dos Estados Unidos foi com o republicano George Bush, que é um criminoso. Será que ele esqueceu que durante a presidência da Dilma, a correspondência da primeira mandatária foi violada sistematicamente e que nem Barack Obama apresentaram suas desculpas e nem o governo tomou uma atitude enérgica? Então Lula dá um espetáculo deplorável, a despeito de pensar que com suas tiradas surradas, com seu discurso enfadonho, pode convencer o povo de que nós estamos exercendo a soberania. Então, é um episódio lamentável por várias razões, por outras razões também. O presidente não se dirigiu ao povo numa cadeia nacional de rádio e TV, deu uma entrevista para uma emissora evangélica e depois dos ciúmes da Rede Globo, naturalmente cedeu para a Rede Globo. Não tem um compromisso claro, sistemático, orientado por política, que possa dizer estamos afirmando a soberania. Então esse é um balanço patético e ademais não sabemos o que vai acontecer, porque o presidente diz que a tradição da diplomacia brasileira é não ter contencioso com ninguém, como se a arena internacional não fosse de um conflito cada vez mais intenso, e como se nós pudéssemos defender os interesses do Brasil sem brigar com outros interesses. Então, o presidente da República despolitiza o nosso povo sobre as relações internacionais, sobre o imperialismo estadunidense, sobre a concorrência comercial, sobre a espionagem industrial, sobre os conflitos políticos, na tradição de que com um pouco de picanha e cerveja, o Putin e os Zelensky poderiam eliminar a guerra da Ucrânia. Essas tiradas surradas que podem cantar as conversas de boteco, mas são absolutamente impróprias para quem exerce o cargo da presidência da República. Então, foi um episódio de vassalagem e que afirmou também que, a despeito de afirmar a reciprocidade contra as medidas da presidência imperial orientada pelo republicano Trump, ele está dizendo que a diplomacia vai encontrar, na tradição do Itamaraty, uma negociação com os Estados Unidos, que já estão negociando, inclusive, desde o tarifaço de 10%, de alguns meses atrás, e que vão continuar nesse esforço. Não é assim que se cria um país soberano, não é assim que se afirma a soberania. Bem, evidentemente que não se trata de um tarifaço, é uma sanção daquelas que Cuba, por exemplo, sofre de maneira sistemática há 60 anos. As mesmas que foram impostas contra o Iraque, as mesmas que são impostas sobre todo o Estado que os Estados Unidos considera inimigo da democracia e dos mercados.
Claro que numa dose molecular que afeta os interesses do agro e da mineração, da fração agrária e da fração mineira dos negócios, em alguma medida de uma única empresa que é a Embraer. Mas o presidente Lula, ele mesmo afirma, e o Fernando Haddad confirma, que nesses últimos 15 anos, o déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos é de 410 bilhões, quer dizer, os Estados Unidos mais venderam do que compraram. E essa é uma credencial que o Lula chama de saudável, de uma relação harmoniosa e virtuosa, em que o Brasil acumula, por força do intercâmbio desigual, da desindustrialização ou do aprofundamento da dependência, 410 bilhões de dólares de déficit em favor dos Estados Unidos. É claro que a intervenção de Trump está dirigida a fortalecer aqui a canalha Bolsonaro, que é um presidente da República que chegou ao limite de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e que tem, com a bandeira de Israel, uma atuação política aqui dentro, nunca esqueço. A direita brasileira está com a bandeira dos Estados Unidos e com a bandeira do sionismo, de um Estado sionista que faz um genocídio sem precedentes na história da humanidade, afirmo categoricamente, muito pior que as técnicas nazistas. E é com essa gente que Trump se identifica. Sentou a semana passada com Netanyahu e recebeu de Netanyahu a recomendação de Trump receber o Prêmio Nobel da Paz. E pode receber, porque um conjunto de assassinos e sanguinários também receberam, inclusive sionistas. Então é claro que Trump faz uma intervenção aqui. E em favor do quê? De tirar Bolsonaro da cadeia. Eis a questão, o imperialismo, ele atua no setor comercial, no setor de espionagem, na indústria cultural e também na intervenção do sistema judicial, afirmando como recomendou o filho de Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, esse escoteiro de lacaio do imperialismo, dizendo que se não aceitar isso aqui, vem sanções ainda piores. É claro que aqui o latifúndio, que o Lula fortaleceu agora com o maior plano safra da história do país, está pedindo que o presidente da República atue com energia em defesa da soberania, não, em defesa dos seus interesses imediatos, da venda de carne, da venda de petróleo cru, na venda de minério de ferro, dos produtos que nós exportamos, na venda de celulose e de uma parcelinha industrial que cabe à Embraer. Aliás, criado pelo Estado brasileiro e dado de graça para os capitalistas. Então, o que o Trump quer como exercício da presidência imperial é mais uma na teia de intervenções mais sutis, menos sutis, mais abertas, a outras clandestinas, como só a história registrará depois, em favor dos interesses imperialistas, em favor da direita brasileira. Vamos falar sobre soberania e sobre o anti-americanismo. O Brasil já teve uma tradição anti-imperialista, de extração nacionalista e comunista. Isso foi se dissipando. A esquerda liberal que está aí, ela é aliada do Partido Democrata, do onguismo, e inclusive do Estado estadunidense, dos órgãos de controle que atuam no Exército Brasileiro, na sociedade civil, nos partidos políticos e nos sindicatos, e sobretudo nas universidades. Então, há muito tempo aqui no Brasil, o conceito de imperialismo foi exterminado na esquerda liberal. E a direita está aí sempre para dourar a pílula, dizer que o destino do Brasil está inexoravelmente vinculado aos Estados Unidos como potência imperialista, supostamente defensora dos mercados e do regime liberal burguês democrático. Então, sem esse critério do imperialismo e, portanto, do anti-imperialismo, é muito pouco provável que um episódio como esse sustente ou seja capaz de virar uma página em que a esquerda, de maneira voluntária, abandonou suas convicções para se acomodar em cargos de governo e para se acomodar diante da sociedade respeitável, dentro do establishment, vamos dizer assim. Essa esquerda é uma esquerda parlamentar, de vocação parlamentar, uma concepção parlamentar de política que não envolve a emergência do povo. E aí vem o outro aspecto decisivo. Eu nunca vi se falar tão superficialmente nesse episódio em soberania. A soberania, meus caros, é produto da emergência do povo na história.
O pouco de soberania que teve o México foi produto da Revolução de 1810, de independência, e da Revolução de 17. A independência cubana, garantida contra vento e maré, com 60 anos de bloqueio, é garantido pela força da Revolução Cubana. E nos países centrais, como a França, a Inglaterra e o próprio Estados Unidos, a soberania veio por ação, na França, da Revolução Burguesa, na Inglaterra, da Revolução Gloriosa, e nos Estados Unidos, numa luta titânica, tremenda, do que era o povo estadunidense contra o domínio britânico, numa guerra em que teve, entre outras figuras, Hamilton, Jefferson e tantos outros, os federalistas, que, a partir de uma pressão popular e de um mega conflito, asseguraram a soberania do país e o expansionismo imperialista. Portanto, o exercício da soberania não vem de maneira episódica, tem relação íntima com a consciência do nosso povo, com a emergência do nosso povo na história. E quando eu observo o sistema político brasileiro, apodrecido nas suas entranhas, de uma república burguesa que não conta com a confiança do nosso povo, nenhuma de suas instituições, o Congresso, o STF, e mesmo o Estatuto da Presidência da República rebaixada, sendo traficado aí como se fosse um parlamentarismo, não emerge o conceito de soberania e a força de soberania a partir de um episódio. A soberania só pode ser conquistada a partir de grandes batalhas que podem envolver inclusive episódios como esse. Mas não pode nem reverter e nem começar uma luta pela soberania a partir dessa sanção dos Estados Unidos, que, diz o Lula, já está com uma comissão vinculada, sobretudo, com os empresários paulistas, porque parece que o Brasil desapareceu, só existe o estado de São Paulo. Reunido com eles, vão verificar, junto com o Itamaraty, na longa tradição de negociação e de não ter contencioso, como diz o presidente, uma solução negociada com os Estados Unidos. De aí não emerge nem anti-imperialismo, nem luta pela soberania.